Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Distrito Empreendedor, o podcast empreendedor. Hoje a gente está recebendo a fera, a Mariana Ramos Dias, co-founder e CEO da Guppy, né, uma startup de recrutamento e seleção de talentos. Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que muitos empreendedores têm. Como contratar a pessoa certa para o cargo certo, como não errar, como fazer as perguntas certas no processo de seleção, como não sofrer arrependimentos depois de contratar essa pessoa, como é que a tecnologia pode nos ajudar, e aí a Mari vai falar um pouquinho da história da Guppy e como é que a tecnologia dela ajuda as empresas no recrutamento e seleção de profissionais, e algumas dicas a Mari também vai nos dar para esse processo de seleção. Mari, antes da gente passar para a parte mais técnica e teórica assim, da nossa entrevista, queria que tu contasse para a gente um pouquinho da tua história, como é que foi a fundação da Guppy, como é que foi a tua jornada empreendedora. Não precisa começar lá no início, assim, mas um pouquinho para o pessoal te conhecer, até aí para saber do trabalho que tu está desenvolvendo. Muito obrigado pela tua presença no Podcast Empreendedor. Legal, Eduardo. Poxa, obrigada aí pelo convite. Muito legal estar aqui com você, compartilhando algumas coisas. Sou super fã aí do podcast também. E, bom, vou contar um pouquinho de como surgiu, né? Eu sou de São Paulo, estudei aqui na USP, administração. Diferente de muitas pessoas, eu nunca tinha pensado em empreender. Sempre quis me formar e ir para uma carreira corporativa. Então, assim que eu me formei, eu fui com um programa de trainee. E aí foi o programa de trainee da Ambev, onde eu me apaixonei por esse mundo corporativo, e até então eu estava muito mais voltada em projetos, em trabalhos voltados para marketing comercial, e quando entrei na Ambev eu me aprofundei e me apaixonei nesse mundo de RH, né, que eles chamam de gente de gestão. O que eu mais gostei na época foi o que eu via lá de que a gente pode utilizar muito dos dados para gerar eficiência, para que os nossos colaboradores fiquem mais engajados, mais produtivos, e no final isso traga resultados para o negócio. Então, durante os 4 anos que eu fiquei na Ambev, eu gostei sempre de pegar projetos que envolvia belts, onde eu entendia melhor as correlações de negócio com produtos de gente de gestão, até que em 2014, depois que eu morei em diversos lugares pelo Brasil, né, dentro de operações de fábrica ali na Ambev, eu tive um insight de criar a Guppy que veio basicamente de 2 dores que eu estava vivenciando, né? Uma, a gente estava implementando uma ferramenta bem grande para centralizar toda a gestão do recrutamento e seleção, uma ferramenta de um player super reconhecido aí no mercado, só que era uma ferramenta muito complexa, muito engessada, com uma experiência do usuário muito ruim. E aí, conversando com a Bruna, que hoje é minha sócia e na época era gerente nacional de recrutamento da Ambev, que estava implementando essa ferramenta, a gente ficou se questionando, puxa, com tudo tão gostoso hoje de usar, né, do Facebook, WhatsApp, aplicativos de carona, como é que a experiência do recrutamento ela não mudou? Ainda ela é muito travada, ela é muito friccionada. E a gente começou a se questionar como é que a gente poderia fazer com que aquela ferramenta tivesse uma experiência melhor, não só para RH, mas para os candidatos também. E paralelo a isso, a outra dor é que eu estava olhando alguns projetos que mexiam muito com turnover. E o grande questionamento que a gente se fazia na época é, poxa, como que a gente descobre melhor quem que é a pessoa certa para cada vaga? E aí estava sendo feito alguns projetos na época que entendia o que as pessoas que mais batiam meta em determinadas faixas, aquelas pessoas tinham em comum. E aí, olhando tudo isso, né, puxa, o quanto que os dados podem ajudar a gente a relacionar muita coisa e deixar aquela seleção um pouco mais objetiva, e eu vi de perto como que a gente encontrar essas correlações e realmente colocar no recrutamento, saber exatamente o que eu preciso para cada vaga, quanto que isso ajuda em reduzir turnover, em ter a pessoa certa para cada vaga, que veio um insight da Guppy.
E aí o insight foi, poxa, a gente mexer com estatística para entender essas correlações é muito legal, mas é difícil, porque hoje em dia o mundo está mudando tão rápido que eu demorei 6 meses para aprender mexendo em estatísticas, correlações, o que funciona para cada vaga, muda depois de 6 meses. Então, aí eu comecei a me questionar, se a gente pode usar inteligência artificial para isso, que aprende rápido com o padrão de recrutamento de cada vaga. E aí eu e a minha sócia, a gente discutindo muito profundamente sobre isso, uniu as duas coisas. E se a gente tivesse uma ferramenta muito fácil de ser usada, o gestor vai querer abrir a vaga na ferramenta, não vai querer abrir a vaga por fora, que o candidato vai gostar de se inscrever no processo, porque ele vai aprender de alguma forma no processo, e o RH vai ter todos os dados que ele precisa para ir melhorando esse processo de recrutamento. Ao mesmo tempo, que a gente usa inteligência artificial para entender quem são aquelas pessoas que realmente são contratadas. Então, se a gente abre uma vaga hoje, tem 100 candidatos, 1000 candidatos, eu preciso entender por que eu contratei aquelas 5, aquela uma, o que elas têm em comum. Porque quando eu abro uma nova vaga, eu posso retroalimentar esse processo e descobrir mais fácil quem são as pessoas certas para eu entrevistar. E aí foi dessa dor que a gente realmente está vivenciando em 2015. A gente, com muita dor no coração, a gente gostava bastante de trabalhar na Ambev. A gente saiu, vendemos os carros, e aí junto com o nosso terceiro sócio, a gente foi morar no apartamento, nós 3 juntos, compramos mesas da OLX para colocar dentro da sala e começamos a ver o que. Nossa, que fantástica essa história, Mari. Eu gosto muito de escutar isso porque é o empreendedor raiz, né? Eu também vendi meu carro aqui para começar o meu negócio, então é muito legal essa parte. Beleza, Mari, sabendo um pouquinho da tua história, vamos passar então para a parte mais técnica. Como é que a gente contrata a pessoa ideal para o cargo certo? Assim, quais são as perguntas certas? Fala um pouquinho da tua experiência, de como é que isso acontece na GUP e também na tua carreira profissional. Assim. Legal. Eu queria dividir esse papo agora em 3 partes, né? Para a gente contratar a pessoa certa, eu acredito que tem um preparo forte antes dessa contratação, durante e depois. Então, o que a gente, quando vai abrir uma vaga, o que a gente precisa fazer antes, né, Eduardo? Primeiro, eu preciso entender muito bem o que eu preciso. Parece simples, mas isso já é muito difícil. Então, às vezes, não está tão objetivo e claro na nossa cabeça exatamente quais são os comportamentos que eu espero, quais são as habilidades técnicas que eu espero, qual que é o nível de senioridade, tanto do comportamento quanto do técnico que eu espero para essa vaga, o que eu espero de potencial, porque às vezes é uma vaga que não vai mudar muito durante o tempo, às vezes ela vai precisar que a pessoa cresça muito rápido. Tudo isso tem que estar muito claro na minha cabeça, senão eu não vou conseguir entender aonde que eu vou divulgar essa vaga e nem como que eu vou selecionar essa pessoa. O outro ponto que é muito importante é cultura. Eu preciso ter muito claro, puxa, o que eu espero de perfil cultural deste candidato. E aí que tem muitos empreendedores, ainda mais que começando a startup, falam, Mari, mas como é que eu faço isso? Se às vezes a cultura não está muito clara para mim. E aí eu acho que um bom início é, puxa, o que a gente faz aqui dentro da empresa que está funcionando muito bem? E aí, de uma certa forma, conseguir colocar no papel esses pontos da cultura. Para cada ponto, a gente precisa entender que tipo de pergunta eu tenho que fazer para o candidato para comprovar que ele tem aquele ponto. É quase uma ciência, né? Eu gosto de usar muito esse termo, porque recrutamento é uma ciência, porque se você estruturar direitinho, começa a ficar objetivo. Vamos dar um exemplo aqui em cultura. Vamos dizer que um dos meus pontos da cultura é sentimento de dono. Puxa, o que eu tenho que perguntar para o Eduardo para comprovar que você tem sentimento de dono? Se eu te perguntar diretamente, oi Eduardo, tudo bem? Você tem sentimento de dono? O que o candidato vai falar? Tenho. Então, essas perguntas, elas precisam ser o quê? Vivenciais. Eu quero saber a sua experiência. Então, eu vou te perguntar de outra forma, Eduardo, e conta um exemplo que você, em alguma experiência passada, você teve que fazer alguma atividade fora do que foi demandado para você e que você achou importante. Me conta por que você fez e como você fez. Poxa, ali eu consigo pegar se ele está pensando só na caixinha dele, se ele realmente tem um sentimento de dono, de pensar na empresa, tentar melhorar a empresa como um todo. Então, é só um exemplo que dá para a gente tangibilizar os valores da cultura, colocar perguntas para cada valor e também colocar perguntas para cada habilidade técnica e para cada comportamento. E com essas perguntas que eu vou para a minha entrevista. E a entrevista ela não fica solta.
Aí a gente transforma essa entrevista em uma entrevista estruturada, que tem diversos dados que dizem que em uma entrevista estruturada você consegue predizer em pelo menos 70% que realmente vai ser a pessoa certa para a vaga. Porque você tem certinho o que você precisa. Depois da entrevista você consegue pontuar, puxa, de 1 a 5, o que o candidato tem em cada uma daquelas perguntinhas. E aí, quando eu entrevisto 5 candidatos, você comparar o que cada um for melhor. Porque o que acontece normalmente, você sai de uma entrevista e fica assim, puxa, não sei se foi aquele. É muito subjetivo. Ou às vezes o candidato ele te encanta de alguma maneira que tu já pensa assim, esse é o cara certo. Tu entrevistou ele por 5, 10 minutos e já é o suficiente, é essa pessoa. E aí depois tu te frustra, né? Exato. E quando ele encanta, se aquele candidato entrou na entrevista e começa a falar, o que acontece? Você se perde. Você não tem certinho o que você quer tirar daquela entrevista. Então, só voltando, existe um trabalho árduo e que é super importante antes na entrevista. Né? Depois, né, da entrevista, puxa, chamei o Eduardo aqui para eu entrevistar. O que é importante também? Eu olhar o seu currículo. Né? Poxa, eu tenho que me preparar, porque eu já vou nas perguntas que eu tenho dúvida em relação aos pontinhos que eu escrevi anteriormente. E aí, o durante, o que é muito importante eu ressaltar aqui? Existe um negócio que chama BIA, que é o viés inconsciente. Já está comprovado que quando eu sento com alguém, nos primeiros minutos da conversa, eu já consigo entender quem é essa pessoa. Eu formo um certo conceito na minha cabeça. E aí, você sabendo disso, você tem que se policiar. Porque se aquele candidato começou muito mal ou muito bem, às vezes isso vai beneficiar a sua entrevista inteira. Não adianta o que ele vai fazer para ele mudar a sua ideia. E Mari, desculpa interromper, e qual é a influência da aparência nisso? Toda? Tem muita influência. A aparência influencia, tem muito estudo, eu adoro esse tema, porque é com base nisso que a gente está tentando montar o algoritmo, para ele não usar o bias, né? Então, às vezes, tem um entrevistador que ele pode ser influenciado pela roupa, pela cor, se você é magro, se você é gordo, se você é baixinho, se você é alto, enfim, isso muda de cada uma das pessoas. O que está muito comprovado geralmente eu busco padrões na minha entrevista. Então, eu prefiro entrevistar pessoas, trazer pessoas que tenham algo a ver comigo, algo a ver com as pessoas que eu valorizo. Então, se eu bato o olho e vejo que aquela pessoa não tem, a entrevista, essa pessoa vai ter que realmente se esforçar muito para mudar esse meu viés inconsciente. Por que eu estou reforçando isso? A gente conhecendo isso, puxa, você como entrevistador, você vai objetivo. Independente do que acontecer nesses primeiros minutos, você tem uma entrevista estruturada agora. Vai nos pontos, não deixa se abalar, vai nos pontos, porque assim você consegue, de forma objetiva, entender com base na cultura, comportamentos e habilidades se realmente aquele candidato é certo ou não. Finalizei a entrevista. O que eu tenho que fazer? Ir lá e pontuar. Então, eu gosto muito do método de entrevista. Eu tenho que pontuar de 1 a 5, né, no caso aqui, como a gente faz na GUP, a gente faz tudo dentro da plataforma, como o Eduardo foi em cada um dos pontinhos que eu queria. Eu vou ter uma nota. E aí eu consigo comparar se você foi melhor ou outro candidato foi melhor. Fechei a entrevista. Quer perguntar? Queria fazer uma pergunta para ti. Qual é a importância de tu separar a entrevista em perguntas abertas e perguntas de pontuação, assim como tu está dizendo, assim, para o recrutador? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu, empreendedor, quero contratar alguém. Eu pego o quê? 30% de perguntas abertas, 70% de perguntas pontuais? Como é que funciona isso, mais ou menos? Todos esses exemplos que eu estou dando são de perguntas abertas. Então, todas eu uso muito exemplos, né, com a sua vivência. Poxa, me conta uma situação o quê? Para eu tentar entender se tem um daqueles pontinhos. Importante, durante a entrevista, não é o momento para você ir pontuando, né? É legal você fazer isso depois. Por quê? Senão o candidato ele vai ficar sem graça. Né? Imagina, quando você está com o candidato, você tem que estar olhando no olho dele, porque ainda mais candidatos bons, ele também está te entrevistando para ver se ele quer ficar com você. Então, se você ficar só pontuando ali, escrevendo numa folha, não vai ser uma experiência legal. Então, tudo isso são perguntas abertas, que no final da entrevista você fala, puxa, para cada um desses pontos, como que eu considero que eu consigo enxergar que ele tem. E você aconselha gravar a entrevista ou é deselegante com o candidato? Eu acho que não é necessário.
né? Por isso que, assim, sempre como que a gente se programa bastante, a gente conhece nossos clientes se programarem. Uma entrevista, né? Você tem esse trabalho antes, você tem que pôr na agenda para fazer. Você não pode ter uma entrevista sem ter pelo menos um candidato, e depois você tem que ter pelo menos 10 minutos para conseguir escrever e colocar esses pontos. Se você sair da entrevista e não fizer, a rotina te engole, você ainda não vai voltar. Legal. Terminei o durante, agora a gente vai para o pós-entrevista. Muito importante, primeiro, quando você for colocando os pontos, tem que escrever o que você viu em cada um dos pontos. Por que isso é legal? Vamos dizer que eu contratei o Eduardo, acabei de fazer entrevista com ele. Daqui 6 meses, para a gente tornar o recrutamento um processo de evolução contínua, eu posso voltar naquela escrita e fazer, assim, puxa, o Eduardo realmente tinha os pontos que eu anotei, ou não tinha? O que mudou? Aí eu vejo o quanto que eu preciso evoluir as minhas perguntas para pegar melhor o que eu Eduardo, o quanto que eu preciso melhorar os critérios de como eu pontuo, porque aí eu já estou vivenciando você dentro da empresa. Aí eu volto no processo de recrutamento. E existem algumas técnicas, Mari, para tu conseguir driblar aquele candidato que é muito bem preparado, sabe? Aquele cara que, tipo o concurseiro, assim, o cara que tá já acostumado com o concurso, já chega na prova, aquele cara que já tá acostumado com as entrevistas e ele, para evitar arrependimentos, existe alguma técnica para isso? Ixi, tem 2 coisas que a gente gosta muito, né? Então, primeiro, é você realmente fazer essas perguntas situacionais, e aí nessas perguntas você realmente vai pegar exemplos, né? E se vamos dizer no extremo, o candidato vai mentir todos os exemplos que ele for dar. É difícil, assim, isso acontecer, e também é fácil de pegar. Você consegue entender por que está mentindo tudo ou não. Se você só faz pergunta fechada, você tem ou não tem isso, ele vai gabaritar tudo. Agora, se você deixa a pergunta aberta de situação e dá um exemplo que isso aconteceu, nossa, você já consegue tirar muito, né, driblar o que você acabou de falar do candidato que quer pontuar tudo. E o segundo ponto é revisitar o processo. Por quê? O que eu queria deixar aqui, processo de recrutamento é um processo que tem que evoluir. A coisa mais importante de qualquer gestor, em qualquer empresa, é contratar gente boa. Né? É isso que faz as empresas serem boas. Então, eu preciso me evoluir como recrutador. E existe ciência, método para isso. Por isso que quando você pontua, você vê como aquele candidato foi depois de 6 meses e volta com as suas anotações, você vai falar assim, puxa, isso eu tenho que perguntar diferente, isso eu tenho que melhorar minha régua. Aí você vai melhorando para conseguir pegar melhor quem são as pessoas certas. E agora, depois disso tudo explicado, assim, vamos para a parte da tecnologia. Eu acho que até tu pode falar bastante da GUP nessa hora, assim. Como é que a tecnologia pode nos ajudar com todo esse processo, Mari? Legal. A tecnologia, assim, Eduardo, ela potencializa, né, o nosso trabalho. Então, nesse caso, né, que a gente está pensando aqui de achar a pessoa certa, por exemplo, com a GUP, a gente consegue fazer com que todo esse processo que a gente está dizendo aqui, desde a abertura da vaga, entender o que você precisa, quais são os valores, você consegue colocar tudo isso dentro da plataforma. Então, quando você divulga a vaga, primeiro, isso fica mais claro já para o candidato, ele já sabe o que é esperado, e aí isso é muito bom, porque se o candidato já vê que ele não tem, ele pode sair. A gente acabou de lançar um negócio muito legal de skills, eu consigo dizer exatamente quais são os skills que eu quero, e o candidato se autoavalia nos skills. E o que a gente tem observado, diferente da nossa hipótese, é que ele tem se avaliado com veracidade. Porque a nossa hipótese é, poxa, se o candidato se autoavalia muito para cima, mas aí é nosso papel como plataforma, falar assim, candidato, a sua veracidade vai ser avaliada, né, o quanto que você está se avaliando bem. Então, a gente consegue deixar isso mais real. O candidato, sabendo o que ele tem, ele vai mais preparado para a entrevista, porque ele sabe o que é esperado. E aí, todo esse processo que eu te contei, né, de cochilar, pontuar, colocar nota, tudo isso já tem dentro da nossa plataforma, por exemplo. Eu só não queria perder essa linha, assim, porque essa é uma prática nova, eu acho, né? Tu perguntar para o candidato se autoavaliar. Isso não acontecia muito no passado, né? E como é que está sendo hoje os jovens, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas estão sendo sinceras, como tu está bem dizendo, então? A gente, tudo depende do nível, né, de senioridade também, depende do tipo de vaga, mas em geral a gente tem observado uma grande evolução na maturidade dos candidatos. Talvez, acho que o mercado ele está evoluindo, né? Então, antigamente a gente via o candidato escolhendo muito mais currículos para
todos os lugares. E hoje, muitos candidatos serão um pouco mais seletivos. Isso já é uma maturidade desse próprio candidato. Ele quer trabalhar num lugar que realmente combina mais com ele, não só um trabalho por um trabalho. Isso faz com que ele consiga se autoavaliar melhor também. Legal. E aí, né, depois que eu entrevistei todos os candidatos, dentro da plataforma a gente consegue avaliar direitinho como cada um foi, para você conseguir comparar esses candidatos. E o que eu gosto muito, o algoritmo que a gente utiliza na Gump de inteligência artificial, ele aprende com quem você contrata. Ele aprende durante o processo de contratação. Então, o algoritmo vai lendo, puxa, se inscreveram 1.000. Quem são aquelas pessoas que estão indo para o final do processo de seleção? O que essas pessoas têm em comum? Para que quando eu abro uma nova vaga, eu já tenho uma triagem automática de quais são os candidatos certos para cada vaga. E que isso muda. Isso é muito diferente por empresa, isso é muito diferente, às vezes, até dentro da mesma empresa por vaga. Por exemplo, a gente trabalha com uma grande empresa do varejo que em determinados níveis, né, ali mais middle, de analista, o algoritmo entende que as maiores correlações têm em relação, por exemplo, à experiência profissional. Mas para alguns níveis mais operacionais, a distância em relação ao trabalho é o que mais impacta. E essa que é a beleza de usar a inteligência artificial. Porque sem bias, ele vai entender o que faz mais sentido para cada vaga. Aí eu gosto de dar um exemplo que é o famoso teste de lógica no processo seletivo. Que muitas empresas utilizam e falam assim, puxa, o candidato entrar aqui ele tem que ter no mínimo 80% de lógica. A pergunta que fica é, será que tem correlação? Será que realmente as pessoas que passam no seu processo, que mais performam na sua empresa, têm mais de 80% de lógica? Então a gente consegue descobrir e colocar objetividade para algumas coisas que a gente achava que funcionava e agora a gente consegue comprovar se funciona ou não. E aí fica um processo mais democrático também, né? Muito legal, Mari. Eu tenho uma pergunta agora com relação ao tempo de seleção. Como é que tu faz? Porque hoje as empresas elas querem contratar cada vez mais rápido e ser mais assertivas. Como é que a Gup lida com esse tempo curto, tendo que ter uma seleção mais assertiva no candidato certo para a vaga certa? Sim. E esse tempo cada vez vai ficar menor que eu quero candidato. Porque a gente está indo para um mundo que as pessoas não entram para ficar na mesma empresa até virar presidente. Elas estão rotacionando muito mais de trabalho. Com isso, as empresas vão aumentar um pouco de recrutamento e precisa achar rápido a pessoa certa para um trabalho específico. Qual que é o nosso papel como Gup, como plataforma? Esse é um super desafio, primeiro, mas é nosso papel entender formas de fazer isso, de automatizar mais o processo. Por exemplo, puxa, será que eu consigo dar uma notificação para a empresa e para o gestor dizendo que a vaga vai fechar em tantos dias que ela gostaria? Será que a gente pode oferecer testes mais assertivos na plataforma para facilitar a triagem? Será que a gente pode evoluir mais o nosso algoritmo de inteligência artificial para já na triagem do candidato, já falar quem são as 3 pessoas mais importantes, mais com aderência, né, para ele entrevistar? Tem N formas. Aí a sua primeira pergunta, né, de como que a tecnologia pode ajudar. Aí aqui pode ajudar muito, porque o que a tecnologia não substitui? Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, com você. Uma conversa teste a teste. Isso eu não acredito que nenhum algoritmo vai substituir. Mas eu queria, e nosso sonho, né, é que sempre você abre uma vaga, a gente já consiga te dar os 3 para você entrevistar. Aí você vai investir muito mais nesse momento que a gente está fazendo agora. E você aconselha, Mari, fazer como é que eu posso colocar isso? Uma visita rápida nos profiles de Facebook, LinkedIn, dos candidatos, ou não? Durante esse trabalho antes, né, eu acho que tem um trabalho que sim precisa ser feito de investigar a parte do que esse candidato colocou nesse currículo, se são vagas mais sêniores, entender um pouco de background check é muito importante. Puxa, será que essas empresas que ele visitou realmente gostaram do trabalho do jeito que ele falou? Puxa, deixa eu ver se eu consigo fazer um check. Isso é uma prática e acho que é bem relevante para os dois mais sêniores. Agora, quando não, muita gente pergunta igual você do Facebook, Instagram, a gente não acredita muito nisso. Então, existem N ferramentas que tentam pegar comportamentos do Facebook e do Instagram para entender correlações de recrutamento. Algumas que a gente tem visto nos Estados Unidos, mas até hoje ninguém conseguiu realmente comprovar correlações. Então, meu ponto de atenção é cuidar, porque às vezes isso pode trazer um viés inconsciente e até prejudicar a sua seleção.
Bah, Mari, muito bom. Eu ia fazer uma pergunta sobre dicas, assim, práticas de seleção, mas tu falou tanto, assim, e eu queria explorar um pouco mais aquela parte da cultura que tu falou, que eu acho que é muito importante, tá? Quais são algumas dicas que tu pode dar para empreendedores que estão nesse processo de seleção de novos talentos e ainda não tem muito claro da cultura? Eu gostei, tu já falou um pouquinho sobre isso, mas se a gente pudesse se aprofundar um pouco mais nisso, que eu acho que é muito importante essa parte. Super importante. Assim, né? A gente, às vezes, né, contrata por habilidades simplesmente por cultura. Então, muito melhor a gente já começar pela aderência na cultura. E quando a gente fala de startup, eu acho que isso é mais importante do que nunca, porque é isso que forma o DNA do negócio. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma cultura muito forte, né? Então, desde o começo, o que a gente sabia é que a gente precisava entender o que era a cultura da Gump para ajudar a gente também a trazer as pessoas com maior perfil. Como foi isso para a gente, que eu tenho visto com os amigos empreendedores que estão fazendo isso de uma forma legal também? Primeiro, a cultura ela não pode ser criada, né, do nada. Puxa, quais são os valores do Facebook? Eu vejo, às vezes, alguns empreendedores se espelhando nos valores de outras startups, só que, na verdade, esse é um processo de olhar para dentro. Puxa, o que já estamos fazendo e que está dando certo? O que a gente está, de comportamentos que a gente tem feito aqui e que a gente vê que é nosso DNA, que é isso que tem trazido a gente até esse ponto. Isso é colocar a cultura no papel. Vou dar exemplos aqui. Só antes do exemplo, Mário, eu acho que eu só queria salientar para o nosso ouvinte que essa é a maior dificuldade que o empreendedor está sofrendo, né? Conseguir alguém que tenha as habilidades que ele precisa com a cultura da empresa, isso está sendo muito difícil, cada vez mais difícil para os recrutadores, né? Isso está sendo super difícil, porque essas pessoas que têm as habilidades, comportamentos, têm uma cultura que está sendo demandada por todo mundo. O desemprego não está para essas pessoas top talents. As pessoas estão trabalhando e estão recebendo proposta o tempo inteiro. E aí que eu reforço o como é importante esse processo de recrutamento. Porque você, para fazer esse startup crescer, você tem que ter as melhores pessoas contigo. Então, dando esse passo, né, puxa, antes de tudo isso, preciso entender o que é a minha cultura, tenho que colocar isso no papel e dando um exemplo. Vamos dizer que eu e o Eduardo, a gente tem uma startup, a gente vê que, pô, o jeito que a gente trabalha, a gente entende que cliente sempre está em primeiro lugar. A gente entende que, por senso de urgência, a gente valoriza demais, porque a gente tem senso de urgência para fazer as coisas. Ou, por exemplo, a gente valoriza muito encantar, brilhar o olho do cliente. São exemplos de valores da cultura. E que pode ser para a Gump, mas pode não ser para uma outra startup. Por isso que é um processo de fazer internamente o que a gente faz e que a gente vê que é forte para todo mundo e que a gente gostaria que outras pessoas, quando viessem, fizessem igual. E vocês, como ferramenta, Mari, vocês ajudam nesse processo também ou vocês fazem mais a parte de acompanhamento mesmo? A gente tem um teste, né, de perfil cultural, onde a gente tem 16 possíveis tipos de perfis que estão mais correlacionados com o estilo de trabalho. E será que essa empresa tem mais um tipo de trabalho de processos, organização? Será que ela tem um estilo mais de criação, de novas ideias? A gente consegue fazer com que nesse teste a empresa tenha mais clareza qual é o perfil dela e os candidatos respondam o teste e na hora tem um feedback também sobre qual é o perfil dele. E esse é um primeiro processo para a gente começar a fazer um match dentro da plataforma. Uma coisa interessante que a gente tem observado é que na grande maioria dos nossos clientes, a gente identifica o perfil A, mas a gente tem observado que eles têm contratado mais outro perfil. Por quê? As empresas têm evoluído na cultura. A gente está mudando tão rápido o mundo que antes culturas que eram um pouco mais tradicionais estão indo para um outro modelo. E aí que entra de novo, né, acho que a beleza de um algoritmo de inteligência artificial, porque ele pode acompanhar essas mudanças e ir se adaptando, está fazendo sentido. E o que a gente vê é que isso vai mudar cada vez mais. E aí, voltando um pouco da cultura, outro dia um empreendedor falou assim para mim, Mari, os pontos da cultura que você definiu lá em 2015 estão exatamente iguais como hoje? Eu falei, não. E isso é legal de falar. A cultura, ela evolui também. A cultura é o que está funcionando muito bem e que eu quero que continue funcionando. E a gente começou com 3 pessoas, hoje a gente tem mais de, chegando nos 70 agora. Então, com todas essas pessoas entrando, tem muita gente que tem contribuído para a gente evoluir a cultura. Então, ela também é viva.
E você, como founder, você tem que estar atento a isso para entender qual é o momento de alterar, evoluir essa cultura. Para que esse processo de recrutamento acompanhe essas mudanças e as pessoas novas que você traz para a sua empresa também venham nessa mudança. Sensacional, Mari. A gente está chegando ao fim aqui do nosso programa e eu gosto sempre de, no final do programa, fazer uma parte mais motivacional, mais para aquele cara que está iniciando, que ele é curioso sobre alguns assuntos, ele quer empreender, mas ele ainda não sabe como. Quais são as tuas dicas, Mari, para quem está começando um empreendimento? O que tu pode dar de estímulo para esse cara que está iniciando? Eu acho assim, ó, quando você tem uma ideia e você consegue visualizar que aquilo pode acontecer, com certeza você tem N perguntas que não estão solucionadas. Qual é o tamanho de mercado? Qual é o perfil certo para começar? Qual é o time campeão que vai fazer esse negócio acontecer? E faz parte você não ter essas respostas. Mas se você visualiza realmente que aquilo pode acontecer, vai fundo. E aí é muito da jornada empreendedora, da jornada você respondendo esses questionamentos. E você vai encontrar N desafios. É muito difícil empreender. Só que eu vejo que, assim, quanto mais resiliente você é, muito mais chances de dar certo. Então, não desista. É difícil, mas é por isso que a gente, né, tem poucos empreendedores e os que estão aí hoje é porque não desistiram. Porque muita coisa vai dar errado, então persiste. Eu tenho um mantra aqui dentro, né, até numa assinatura de e-mail, isso vai dar certo. E vai dar certo, você vai achando a solução. E eu acho que o mundo vai ficando cada vez melhor com pessoas que não desistem para fazer essas coisas grandes acontecerem, né? Que legal, também tem um mantra no meu e-mail, que é a melhor parte de um sonho é transformá-lo em realidade. Sempre bota ali embaixo. É minha parte. Enfim, Mari, agora aquela parte do merchan, né? E que a gente sempre gosta de pedir para os CEOs fazerem um pitch da sua startup, que também serve de ensinamento para quem está aprendendo, quem está desenvolvendo seu próprio pitch. Faz um pitch da Gup aí para quem está te escutando, Mari. Legal. Bom, se você tem uma empresa que quer contratar a pessoa certa, rápido, de forma simples, a Gup te ajuda nisso. É com isso que a gente conseguiu já reduzir pelo menos 70% da carga operacional das maiores empresas do país e aumentar pelo menos 4 vezes o engajamento de candidatos durante o processo. Então, somos uma startup que está constantemente evoluindo e aí junto com clientes, né, que queiram evoluir com a gente está entregando realmente uma experiência transformadora no recrutamento. Vejam só, empreendedores e empreendedoras, esse é um exemplo, mais um exemplo de pitch muito bem feito aqui. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, acho que a Mari está disposta também, tem contato deles aí, entre no site, é gup.io, né, Mari? Isso, se você colocar www.gup.com.br também entra. Então tá bom, Mari, muito obrigado pela tua presença. Estou muito feliz de ter te entrevistado. Para você que está nos escutando, quer mandar alguma dica, alguma sugestão, quer pedir algum tema de programa, mande seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Meu nome é Eduardo, me adicione no LinkedIn, Eduardo Tannhauser. E Mari, valeu então pela tua participação. Quer passar o teu LinkedIn, alguma informação a mais que tu quer desejar para os nossos ouvintes aí? Claro, se tiverem algum ponto, meu LinkedIn é Mariana Dias, no Instagram também, tem algumas coisas aí do dia a dia da Gup. E se você está começando um negócio, não desista, vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Mari, muito obrigado para nosso ouvinte. Valeu!